Cristine Duarte, eu sou professora de projeto de vida já há 3 anos, trabalho numa escola aqui em Belo Horizonte e me convidaram para conversar um pouquinho com vocês, né, que estão tendo a oportunidade de começar o trabalho com a disciplina de projeto de vida, que é extremamente gratificante e por isso mesmo é um desafio, né? Então, a minha proposta aqui é dividir um pouco da minha experiência com vocês e por isso não vou estar falando, né, nem lendo todo o material que nós temos disponível aí, né, pela própria Secretaria de Estado de Educação e na internet sobre projeto de vida. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar era tudo muito novo, então quase não se falava sobre projeto de vida. O que a gente conhecia é aquilo que o ICE, que era um instituto que veio junto à Secretaria de Educação de Minas Gerais, trazer a proposta, né? E dentro da escola da escolha, a disciplina de projeto de vida, tudo muito baseado no Antônio Carlos Gomes da Costa. E quando me convidaram a pegar as aulas de projeto de vida, eu confesso para vocês que foi uma escolha que me deu um frio na barriga. Por quê? Porque eu acredito que quando a gente trabalha com o socioemocional dos alunos, um trabalho onde que se procura acolhimento, onde se procura um aluno protagonista, isso exige antes da gente, enquanto professores, enquanto pessoas, que a gente também se prepare para o que nós vamos oferecer nestas aulas. Porque um trabalho com o socioemocional, um trabalho de acolhimento, né, de escutatória, como disse o Rubem Alves, ele propõe que a gente se abra, que a gente pense fora da caixinha. E o que isso significou para mim na prática? Significou eu entender que eu precisava ver os meninos e não apenas olhá-los. Significava ser capaz de ouvi-los muito mais do que falar. Então, é um trabalho o tempo todo, né, onde você vai instigando através das temáticas que são trazidas para a sala de aula. E quando eu digo aqui sala de aula, eu não digo exclusivamente aquele espaço que a gente comumente chama de sala de aula. Sala de aula eu entendo como qualquer espaço onde é possível a gente aprender, né? Então eu utilizo auditório, eu utilizo o pátio da escola, utilizo visitas técnicas, mas utilizo muito o espaço escolar da sala de aula, onde eu faço rodas de conversa, trabalho com dinâmicas do elogio, algo que os meninos gostam muito e que eu sinto que quebra o gelo, né? No início a gente sente um pouco a resistência. Professora, nós vamos estudar o quê? Né? Essa disciplina reprova? Então, o nosso primeiro desafio aí, eu acho que é mostrá-los a importância de algo que não nos reprova na escola, mas algo que vai nos dar suporte para que nós possamos, através do autoconhecimento, né, reconhecer nossos pontos fortes, nossos pontos fracos e a partir daí sim começarmos a construir ou dar continuidade ao nosso projeto de vida. Inclusive foi algo que mudou em muitos aspectos a minha maneira de me relacionar comigo mesma e me relacionar com o outro,
Porque quando a gente tem o autoconhecimento, além de você reconhecer os seus pontos fortes, então você já se livra daquela necessidade de validação constante do outro, né, da aprovação do outro para que a gente sinta que vale a pena. Então, só da gente se libertar disso aí já é muito bom, né? E vem também a parte de você ter a humildade de reconhecer as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. E algo que me ajudou muito foi um documentário e um livro da Brené Brown. Esse documentário, inclusive, ele tá aí na Netflix, para quem quiser assistir, onde ela fala que apesar da gente comumente falar, ninguém é perfeito, no fundo nós temos muita dificuldade de ouvir uma crítica, nós temos muita dificuldade de assumir que a gente realmente errou, que não foi culpa do outro não, que realmente a gente pisou na bola, né? Então, para a gente evitar pisar na bola nas aulas de projeto de vida e, por exemplo, confundir trabalhar o socioemocional dos alunos numa perspectiva para que eles construam seu projeto de vida enquanto protagonista, ou seja, como ator principal da sua existência, uma das primeiras coisas que a gente precisa é saber que o nosso papel não é de psicólogo, né? Nós não fizemos psicologia. Então, também nosso papel não é ser um professor de ensino religioso. Quando nós vamos trabalhar valores, resiliência, eu gosto muito de trabalhar com os primeiros anos, então o autoconhecimento, e dentro de autoconhecimento aí, né, nós vamos trabalhar sentimento, emoção, nossas relações interpessoais, né, a gente em relação ao outro, a questão da empatia e tantos outros temas aí, né, que vocês estão vendo. É muito importante, na minha opinião, que a gente utilize de estratégias como roda de conversa, né? Porque você não vai levar a resposta pronta. E aí eu vou parafrasear o Tiago de Mello quando ele fala: eu não tenho um caminho novo. O que eu tenho de novo é o jeito de caminhar. Então eu acho que a gente, enquanto professor de projeto de vida, a gente pode, junto dos alunos, mostrar um novo jeito de caminhar, uma nova forma de pensar e ou repensar quais são os sonhos desses meninos. E quando eu falo de projeto de vida, eu não me restringo a uma vida acadêmica. De repente, o aluno não tem vontade de fazer uma faculdade, né? Então, como que a gente pode ajudar? Que estratégia? Fazer com que esse aluno pense, reflita, que não é de um dia para o outro que as coisas acontecem na nossa vida. Então, se eu tenho alguma fragilidade, se eu sou, por exemplo, uma pessoa que fico procrastinando, né? Deixando tudo para a última hora, empurrando com a barriga, isso automaticamente influencia na minha autoestima, né? Na admiração que eu tenho por mim mesmo. Isso pode elevar o meu nível de ansiedade. Por quê? Porque vai estar sempre na última hora, não vai sair como eu gostaria que fosse. Por quê? Porque eu não soube administrar o meu tempo. Então, essa questão do autoconhecimento, do aluno conseguir perceber-se enquanto sujeito de sua própria história, né? E admitir, né? Não, eu tenho o hábito de procrastinar, por exemplo, aí vem o nosso papel enquanto professor de projeto de vida. Que técnicas podem ser utilizadas para que o aluno vá trabalhando essa sua imperfeição que vem atrapalhando, inclusive, a sua vida pessoal, a sua vida escolar,
a sua vida familiar e lá no futuro a sua vida profissional, né? Então, outra estratégia que eu gosto muito de utilizar é palestras. Então, na minha escola, a gente criou, né, algumas parcerias com universidades e essas palestras a gente aciona e fala o tema que a gente gostaria que fosse trabalhado. Eu sempre peço um tema que tenha a ver com o que eu vou trabalhar naquele bimestre, né? Eu utilizo essa estratégia normalmente segundo e quarto bimestre e vem professores para conversar com a gente sobre determinados assuntos, principalmente aqueles assuntos que são mais polêmicos. E algo que eu acho assim bem relevante para qualquer professor de projeto de vida é a questão da gente criar vínculo com os alunos. E eu não considero possível a gente criar vínculo sem a gente mostrar a nossa fragilidade. Não todas, as possíveis. Então, quando eu falo com o aluno, por exemplo, olha gente, eu tenho enxaqueca, hoje eu não estou conseguindo dar o meu 100%, então eu vou precisar de contar com a empatia de vocês, né? Você está mostrando a sua fragilidade, ele passa a te ver não como alguém com uma educação bancária que vai chegar ali com resposta para tudo. Ele vai te compreender como uma pessoa que antes de ser professor é ser humano. Tem suas fragilidades, tem seus momentos difíceis, assim como eles têm. Correto? Então, ele começa, inclusive, a praticar aquilo que já foi trabalhado. Não foi trabalhada a empatia? E como que é a empatia na prática? Sabe? Então, eu consigo criar muitos vínculos com os meninos, deles terem um olhar de acolhimento também para mim. Porque um professor de projeto de vida que ele não tem acolhimento na sua escola, por parte da direção, por parte dos seus alunos, ele não consegue ter saúde mental, física, para ele desenvolver um trabalho de qualidade. Então, a gente não dá o que a gente não tem, essa é a verdade, né? E outra coisa que eu acho muito importante, assim, muito relevante mesmo, que ajuda demais para mim, é que quando eu falo com ele de protagonismo, eu sempre mostro a importância da responsabilidade. Tem que ser um protagonismo responsável. Então, se eu, por exemplo, quero ser protagonista de uma novela, eu tenho uma responsabilidade muito maior daquele que é coadjuvante. Quando eu sou protagonista, eu não fico procurando justificativas para o que eu deveria ter feito e não fiz. Eu vou assumir que eu não fiz no momento correto ou em nenhum momento. Então, é um protagonismo de responsabilidade. Se eu faço parte de um clube protagonista, eu tenho as minhas responsabilidades diante dos meus colegas e diante dos combinados que foram feitos, né, com a direção da escola para o funcionamento daqueles clubes. E a partir do momento que o aluno vai percebendo que ele vai tomando as suas decisões e que toda decisão na nossa vida a gente vai abrir mão de uma coisa por outra, ele vai entendendo a autogestão, como se administrar, como gerir as suas emoções e seus sentimentos. Ele vai entender por que se eu reconheço que uma das minhas fragilidades, um dos meus defeitos, por exemplo, é a impulsividade, por que eu não posso agir na hora que eu tenho essa vontade de agir sem pensar? Porque depois vem o arrependimento.
Por que eu não devo agir na hora que a emoção da raiva me domina? Porque eu posso perder pessoas, eu perco a razão. Quando eu estou dominado pela emoção da raiva, eu não consigo ver o lado do outro. Eu não tenho empatia, eu perco o respeito pelas pessoas e muitas vezes por mim mesmo. Então, as aulas de projeto de vida, elas vão ajudar o aluno a desenvolver as competências para o século XXI, né? E competências essas que exigem da gente a educação das nossas sensibilidades. Para finalizar aqui, eu convido a todos vocês, meus colegas de projeto de vida, que estão vindo aí das diferentes áreas, né? Eu mesma sou professora de História e Geografia. E eu convido vocês a se autoconhecerem. Eu convido vocês a se permitirem ser aquilo que vocês dão conta. Eu convido vocês a sentar e ouvir os alunos. Relações interpessoais, e você chega na sala e a turma te apresenta uma demanda completamente diferente, né? Então essa capacidade da gente de ser flexível, né? Mas também não fugir aos nossos propósitos, de irmos nos adaptando, requer coragem.